Se você se pergunta o motivo de tanta gente usar o bendito Cloud Code e ter resultados assustadores e você não ter esses resultados, existem algumas motivações e são 6 que eu separei hoje aqui para você, que antes de eu aplicar não tinha bons resultados. E depois que eu passei a aplicar, eu comecei a colher muitos bons frutos que fizeram toda a diferença no nosso processo. E hoje, por exemplo, a gente consegue rodar praticamente autônoma a nossa operação usando ele. Então a gente já começou o processo de demissões porque muita coisa já está automatizada, principalmente, por exemplo, a parte de tráfego, principalmente a parte de produção de conteúdo, a gente já está começando a deixar tudo no eixo. Então hoje, se você tem uma empresa aqui no mercado digital, deseja escalar, esse é o caminho, se liga aí, preste atenção nesse vídeo. E por último aqui, não menos importante, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, que aqui a gente vai trazer as melhores novidades sobre o mercado de Cloud Code. Então a primeira coisa é contexto. Contexto para IA é sempre chave, porque dentro de contexto você vai entender uma coisa, que quanto mais você alimentar ela com o contexto do seu negócio, melhor ela vai responder. Porque pensa o seguinte, tu vai fazer uma viagem pela primeira vez, por exemplo, para a Itália. O que vai diferenciar a tua experiência ser boa e ser ruim? Contexto. Então vou dizer assim, ó, se você for para a Itália, você deve comer pizza, você deve comer sorvete, você deve comer pasta. E tu não sabia disso, tu vai inventar de comer, sei lá, picanha ou comer carne. Talvez tu não tenha contexto que carne não é tão bom quanto é no Brasil. Então tu precisa de contexto. E para você entender contexto, diferente de outras IAs, a gente tem aqui uma coisa chamada .md. Esse arquivo é chave, porque o .md é um arquivo que ele não esquece e memoriza tudo. Então pensa que fosse quase que como obrigações da IA sempre ler esse arquivo, que é o .md, que é o que eu já falei, para que ele consiga operar. Dessa forma, ele vai fazer uma execução, vai ler o .md e falar assim, ah, beleza, agora eu estou pronto, eu já entendi o contexto. E a gente conseguir aqui colocar perguntas sobre a nossa empresa, colocar dados sobre o nosso Instagram, sobre o nosso LinkedIn, sobre o nosso YouTube para que ele entenda. E eu preparei um framework para você que eu aprendi lá no Alex Hormozzi, sendo parte de um dos 3 que entrou lá na fundação do ACQ Vantage. Quais são essas perguntas que é importante você entender? Você pode ir printando aqui na tela e copiando numa IA e pedindo para ela transcrever, tá? Então, fundador e objetivos. Não vou estender para cada pergunta, mas você vai entender as categorias. Qual o jogo de longo prazo? Quais metas de receita? Por que esse negócio e não qualquer outra coisa que a pessoa poderia fazer? Quantas horas por semana você trabalha? O que você está disposto a fazer ou não mudar? O que a empresa faz? Aí a visão geral, o modelo financeiro e economia, suas principais fontes de receita e preços, qual a margem vinda de novos clientes, renovações e upsells, margem bruta por oferta, qual o principal avatar que você tem, demanda, por onde você atrai os seus leads, por onde que eles vêm hoje, por onde que essas pessoas chegam. Você rastreia a origem do lead e o custo com precisão? Como? Como é o seu funil passo a passo de desconhecido, chamada agendada, cliente? Quantas peças de conteúdo? E aí você vai executando o processo. Vendas, entrega aqui e operação, que é time. Entender um pouco mais sobre o time, sobre aquilo que você realiza, sistema e dados, restrição e risco. Então são cerca mais ou menos de 34, são 42 perguntas que você responde e a IA ela vai ficar muito mais precisa em relação a contexto, tá? E aí você vai observar que o nível de resposta que ela vai te dar é absurdo, porque ela já entende. E ao invés de tu ficar sempre respondendo isso, tu forma um documento chamado janela de contexto. Então, o nome da sua empresa, / janela de contexto, que é o que a gente tem, por exemplo, da nossa empresa do MOF. Então, para cada ação que eu for fazer, eu vou subir na IA essa janela de contexto para ela entender. Então, ao invés de eu ficar dependente de várias repetições, eu já abasteço ela com o melhor conteúdo possível. Matheus, como é que eu faço para que ela ache isso e não só eu pense? Porque essa é a grande vantagem do Cloud Code, é que ele faça as coisas. E isso tem correlação direta também com o segundo tópico. Então aqui a gente vai falar do scraping, que é você usar uma habilidade, que pode ser duas na verdade, o Cloud in Chrome, que é a extensão que fica aqui em cima do Cloud, você pode usar ela, e você pode usar uma extensão chamada Playwright CLI. Vou digitar ela aqui só para você ter uma noção. Essa daqui que você vai encontrar no GitHub, tá? Então, Playwright CLI, ele entra em muitas coisas que não conseguiria entrar se não tivesse o Playwright CLI.
Então o Playwright CLI é muito bom para você estar fazendo a utilização dele. Porque o que é que ele age? Ele age como alguém que está usando seu navegador. Então a IA não detecta, ou as máquinas não detectam isso daí. Então a primeira coisa, contexto. Precisa de contexto para que eu opere bem. Segunda coisa, skills e plugins. Então pensa agora que tu vai fazer a tua primeira macarronada da vida. E, nossa, tu tem que aprender tudo do zero. Então, tu tem que aprender o ponto do macarrão, tu tem que aprender a quanto tempo esquentar a água, o que é al dente, o que é uma coisa menos al dente, o molho, tudo isso tu tem que aprender. Só que qual que é a vantagem do Cloud Code? É que ele tem skills e plugins. Então, a sua cabeça ela tem que ser meio que skills first. Como assim, Matheus, skill first? Tu já vai pensar qual skill já existe que pode me ajudar a fazer isso. E aí, como eu falei, tem um Playwright CLI, tu vai fazer páginas, tem um front-end design, tu vai fazer copy, ou tu vai fazer execuções, tem o GSD, que é o Getting Shit Done, e o Open Squad, que tu pode usar para que você adquira esse processo e essas habilidades. E também tem plugins, que é um pacotão de skills. Então imagina, eu cheguei na tua cabeça, instalei o skill de fazer uma macarronada. Então agora tu sabe fazer uma macarronada que tu não sabia antes. Agora não, eu vou instalar um plugin, que é uma série de skills. Corte, aquecimento, ponto de carne, ponto de carboidrato. Isso é um plugin chefe. Então o skill é uma habilidade muitas vezes isolada e o plugin, como por exemplo o Superpowers, o GSD, eles fazem meio que o Cloud Code operar de forma diferente. Então o Superpower, ele tem um conjunto de habilidades que sem ele tu não consegue fazer coisa. Exemplo, ele tem uma habilidade chamada Brainstorming, que a partir do momento que tu entra, tu abre uma coisa nova para fazer, ele vai ficar te fazendo um monte de perguntas, tá? E com essas perguntas, tu vai ver que o teu resultado final, ou seja, o teu output, ele é muito melhor do que se tu não tivesse. E uma que eu gosto demais de usar é o Grill.me. Então, mais uma vez, lá no GitHub tu vai encontrar todas elas. Para instalar uma skill não é difícil, tá? Você vai só pegar ali, tipo assim, o título, pegar, exemplo, tá aqui, Microsoft Playwright CLI, e vai estar aqui em cima ele, tipo assim, a URL, tu pega o URL e joga direto lá no chat e fala assim, instale esse repositório que ele faz, não tem mistério. Regra de ouro, cuidado com muitas skills, então você vai, nossa, skill para tudo. Aí daqui a pouco as skills começam a conflitar. Então é como se tu chamasse um chefe de comida japonesa e chamasse um chefe de comida italiana. Então eles vão se confundir. Dessa forma, tu vai mantendo apenas os skills que fazem sentido e tirando aqueles que não fazem sentido para o teu processo. Se tu fez isso, tu upou demais. Tu já foi para um outro nível completamente diferente. Terceiro, que é básico e funciona muito bem, planejamento. Então tem que ter planejamento. Antes de você começar a executar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir ele. Ó. Você vai vir aqui no Cloud. Deixa eu até abrir uma nova sessão. Vem no Cloud, abre uma nova sessão. Aqui embaixo, você vai vir e clicar em... Você vai vir e clicar em modo de planejamento. Aqui o 3. E aí, antes dele operar, ele vai começar a te fazer várias perguntas para conseguir entender melhor sobre o seu caso. Então ele vai usar ferramentas que ele tem. Logo, se tu tem o Superpower instalado, que é o plugin, tu tem o Grill.me instalado, ele vai fazer muito mais perguntas do que ele faria para um usuário normal, porque ele quer que tu colete o melhor resultado lá na ponta. Perfeito? Então, dessa forma tu planeja, ele vai fazer um super plano do que é que tu vai fazer. E aí tu vai ajeitando o plano antes que ele opere, porque isso vai te fazer economizar muito token lá na ponta, tá bom? Então, super importante fazer isso. Então, antes de abrir o terminal, já pensa na estrutura. Se tu tem um processo da tua empresa, faz muita diferença nisso. Prompt e contexto. Pode ser direto ao ponto e ele vai construindo junto com você. Do que aquele super prompt que gasta muito token. Então, gastar token, pensa que cada palavra é um token. Tá? Então, se aqui eu estou usando 10, sei lá, eu vou usar muitas palavras, eu gastei, sei lá, 6 tokens para usar essas palavras. Então, quanto mais palavras, quanto mais caracteres eu uso, mais tokens eu vou gastar. Então, tem que ter cuidado com isso. Em uma entrevista reversa, você sempre pede para ele te entrevistar. Play Mode, já expliquei como é que funciona. Ele vai te perguntar e só daí então tu vai executar. Então, se agora tu tem um contexto bem adequado, tu tem skills instalados
e tu tem um planejamento, o teu resultado já é superior a pelo menos 80% das pessoas, tá? Porque o pessoal o que é que faz? Sai tacando pressão sem planejar. Aí entra, o resultado sai ruim, ele tenta ajeitar o resultado ruim. Então ele tenta enfeitar a merda. O resultado foi ruim, ele poxa, essa página de vendas aqui não ficou legal. Ele vai ajeitando coisa por coisa, o que daria o mesmo trabalho dele ter feito a página de vendas na mão. Então, ao invés de você quebrar a cabeça, você já vai definindo o que é que você quer instalando as coisas. Perfeito? Quarto, refinamento. Se a gente sabe que o ponto MD ele vai sempre operar da forma como a gente definiu na regra, eu preciso deixar ele já adequado, porque de nada vai adiantar. Então, ele me deu um resultado, o que é que eu vou fazer? Eu vou printar. Eu vou printar, vou colocar com imagens para dizer, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal. E você vai dizendo como você gosta e fala assim, altere na memória. Fala assim, altere na memória para fazer sempre isso. Então, exemplo, esses diagramas antigamente não tinha nos vídeos. Eu comecei a falar, adicione esses diagramas no ScarlyDraw. E fui explicando. Então ele me deu vários micro resultados até chegar nesse diagrama do jeito que eu gosto. Porque eu consigo trabalhar bem com outro software que eu tenho. Então vou dizendo como ele gosta e digo assim, trate isso como regra para os próximos. Iteração é o jogo. Então, interação é uma coisa, iteração é outra. Iteração é tu faz, recebe, melhora. Tu faz, recebe, melhora. Tu faz, recebe, melhora. Tu faz, recebe, melhora. Quem quer dominar o jogo da IA tem que ter iteração. Faz, recebe, melhora. Faz, recebe, melhora. Faz, recebe, melhora. E aí você vai deixando um processo fino. Só que antigamente a iteração no ChatGPT era uma, porque tu ia fazer, ali ele te dá um resultado, e não ia ficar tão bom, ou ia demorar muito para ficar bom, aí tinha que abrir outro chat do zero para falar tudo isso. Aqui não, já fica salvo, maravilha. Memória acumula, que foi o que a gente já falou, e acertar no macro, através do planejamento, e corrigir no micro. Se você planejou errado, você erra no macro, e para corrigir a rota vai ser muito grande. Então é como se você tivesse comprado uma passagem para a Europa, e você queria ir para Itália, e de repente você foi parar na Inglaterra, porque as duas começam com I. E aí você tem que pegar um trem, você tem que pegar um ônibus, você tem que pegar um carro, e vai gastar muito dinheiro, ou seja, tokens, porque você não planejou direito. Então ele já vai começando a antecipar as coisas que você gosta, o seu estilo de fala. Então ele sabe que eu sou um cara mais direto, então ele vai acabar usando isso. Certo? Quarto pilar, então, refinamento. E o quinto pilar, que é quando você está atingindo um outro nível de execução. Porque lembra que eu falei dos skills? Lembra que eu falei dos plugins, que é um pacotão de skills? Agora temos o time de agente. Então, por exemplo, aqui para o YouTube, eu tenho uma coisa chamada Skill Creator, que é um plugin da própria Anthropic que você abre aqui, deixa eu mostrar, customizar, aí conectar, criar novas habilidades, e aqui você vai ver que ele tem o criador de skill. Se ele não tiver ativado aqui em cima, então não está mostrando muito não, mas deixa eu ver se ele mostra aqui. Se ele não tiver ativado aqui, você ativa, tá? Porque ele já vem com a Anthropic. Caso ele não venha, você pede para instalar os skills da Anthropic. Mais uma vez, no GitHub você encontra todas essas coisas e na própria biblioteca dele você vai encontrar, tá bom? Então, o Skill Creator, o que é que ele faz? Ele vai entender que eu quero fazer vídeos para o YouTube. Talvez não tenha um skill disso. O Skill Creator, ele fala, entendi que tu quer um vídeo assim assado. Então, vou criar o criador de vídeos. Vou criar o criador de thumbnails. Vou criar o criador de roteiros. E ele vai fazer isso. No caso, antigamente, quando eu produzi esse vídeo, existia uma necessidade muito grande de usar uma IDE. O VS Code, Antigraft, só que com as atualizações do Cloud Code dá para centralizar tudo lá. Então não precisa se preocupar com isso. Fim do um por vez, então você consegue usar uma coisa chamada função em paralelo. Logo, é muito importante que você desenhe um processo daquilo que você quer executar. Então vamos supor, eu quero fazer um post no Instagram. Então o post no Instagram vai passar por uma fase de pesquisa, uma fase de conhecer a concorrência, ele vai passar por uma fase de você escrever roteiros, ou melhor, escrever ideias de roteiro, escrever roteiro, edição ou design, aprovação. Então são 6 etapas. Quando tu entende isso, tu sabe que a etapa de pesquisa pode acontecer em paralelo com a etapa de pesquisa de concorrência e a etapa de pesquisa de formatos. Então tu pode criar 3 agentes diferentes que fazem as coisas em paralelo, que é o que eu falei aqui, paralelismo. Então dentro desse paralelismo tu consegue trabalhar com vários ao mesmo tempo.
E aí tu vai fazendo, tá, esses 3 trabalham que vão entregar o resultado para um estrategista, desse estrategista ele vai dar temas, desses temas vão passar para o roteirista, que aí é qualidade por função, então para o roteirista, então só boto um stack de coisas para ele fazer. Então o roteirista não vai fazer estratégia, não vai pensar, ele só vai fazer roteiro, tá? E aí quando você tem tudo isso definido, a escala lá começa a acontecer. Então se hoje você não está tendo os resultados que você deseja com o Cloud Code, é por um motivo muito claro. Talvez a forma como você está trabalhando ele não está adequada. E aí tá ruim. Então, o time de agentes é onde a IA super se diferencia. Porque para cada setor dentro da tua empresa, para cada setor na tua vida, tu pode fazer um time de agentes. Então, exemplo, eu tenho um time de agentes que todo sábado ele entra no meu YouTube, revisa as missas que tiveram, ele me manda resumos das homilias que tiveram, pergunta se eu rezei o terço, e aí eu vou ter um momento de reflexão no sábado porque eu empreendi um time de agentes para facilitar a minha vida. Então, quando tu coloca IA first para muita coisa na tua vida, tu vê que os resultados que tu coleta é muito, muito, muito melhor. Mais uma vez, então, repetindo, caso você não lembre, contexto, skills e plugins, planejamento, refinamento e time de agente. Se tu faz isso, tu tá na frente de muita gente no mercado. E se você quer um olhar mais profundo para o seu caso, a gente tem um workshop que a gente faz, né, uma imersão completa, Cloud para mentores, e a próxima edição vai acontecer agora dia 8 e 9 de maio. O link vai estar aqui na descrição e não é só para te ensinar, é para a gente implementar juntos. Então cada uma dessas fases a gente faz ao vivo com você e não sai até que esteja tudo pronto. Nos vemos lá e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse.